Vamos iniciar o nosso culto de hoje. Peço aos irmãos que abram a Bíblia, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Amém, irmãos? 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? O apóstolo Paulo escreveu esse trecho no momento de grande aflição que ele passava, e ele nos deixa a lição de que as aflições nós vamos passar, as aflições externas ao nosso corpo nós vamos passar, mas internamente ela nos produz uma fortaleza. Ela tem que produzir uma fortaleza nas nossas almas, né? Porque nós não olhamos no tempo do homem. O tempo do homem ele é definido, né? O nosso tempo aqui ele é definido, ele tem um momento. Nós olhamos para o tempo de Deus, e esse não é limitado, esse é infinito, é eterno. Então, essas dores e essas aflições, elas nos preparam para esse momento, para essa eternidade. Então nós não podemos nos deixar abater por essas aflições momentâneas, por essas fraquezas momentâneas. Nós devemos ter uma visão de longo prazo, uma visão de eternidade, que é o prazo que o Senhor, o nosso Salvador, determina para nós, a eternidade. Amém, irmãos? Então vamos orar agradecendo a Deus por toda a bondade dele para com nossas vidas, e pedindo para que Ele continue nos fortalecendo, nos dando força para que nós possamos passar pelas aflições, e nos dando visão para que nós venhamos a entender que a eternidade é a recompensa desses momentos. Amém? Deus nosso Pai, glorificado seja, Senhor, glorificado seja o Teu santo nome, Pai. Glorificado seja, Pai, por toda a eternidade, Senhor. Estamos aqui hoje, Pai, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor, para louvar, para Te engrandecer, Senhor, para dar a Ti, Senhor, aquilo que é Seu, Pai, que é o motivo da nossa existência, que é louvar o Teu grande nome, Senhor amado. Senhor, Te pedimos, Pai, continue com as Tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, Pai. Continue nos dando força, Senhor, continue nos guardando, Pai. Continue iluminando os nossos caminhos, Pai. Sabemos, Pai, que a escuridão ela quer nos tomar, Senhor. Que a escuridão ela quer nos tirar, Pai, de Ti, Senhor. Mas, Pai, nós temos a confiança, Pai, de que o Senhor está a todo momento à nossa frente, Senhor. Nos guiando e mostrando, Pai, aonde devemos permanecer, Senhor. Senhor, guarda a vida da Tua igreja que está de pé, Senhor. Aqui por mais um ano, Senhor, mais este culto, Pai, onde nós viemos aqui a nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos mande, Senhor, um ensinamento que venha a nos fortalecer, Senhor, a nos preparar, a nos aperfeiçoar, Senhor, porque sabemos, Pai, que a luta, Senhor, é dura, Senhor, que a luta, Pai, é grande, Pai. O Senhor sabe os problemas de cada um de nós, Senhor, as dificuldades, Pai. Mas nós temos, Pai, no nosso coração e na nossa alma confiança, Pai, de que o Senhor está guardando e cuidando de nós, Pai. E continua, Pai, com as Tuas mãos estendidas. Guarda a vida do pastor que já está a caminho e daqui a pouco deve chegar para trazer a palavra para nós, Senhor. Guarda a vida dos Teus obreiros dessa casa, Senhor, que se dedicam, que trabalham pela Tua obra, Pai. Guarda a irmandade que aqui está. E, Senhor, não deixe aqueles que estão ausentes desanimarem, Senhor. Que eles possam, Pai, ter a certeza de que aqui, Senhor,
nós temos o alimento necessário para a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Amém, irmãos? Vamos receber o nosso grupo de louvor com a linda salva de palmas. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria de estar na casa do Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha, e toma este lugar, toma as nossas vidas. Amém. Porque a nossa canção aqui é para o Senhor, é para exaltar a Deus, é para enaltecer o seu nome. Amém. O salmista Davi, em seus salmos, ele não cantava só os feitos que o Senhor fazia por ele. Ele cantava a grandeza do Senhor. Ele cantava, enaltecia o Senhor pelas suas grandezas, pelos seus feitos. Amém? Que nesta noite nós possamos abrir nossos lábios e cantar a grandeza do Senhor. Amém? Sobre nossas vidas. Amém? Vem, Senhor, e toma este lugar. Porque este lugar, as nossas vidas, é o altar do Senhor. Amém, amém, queridos? Aleluia. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração em teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem, toma. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu ser. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas
aleluia. Dá-me tuas asas. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. habitas em mim. O Espírito Santo habita em nós. Habitas em mim. Faça morada, Senhor, faça morada. Habitas em mim. Aleluia. Quão grande tu és, Senhor. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim.
o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sua igreja, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Exalte ao Senhor, aplaudindo a Ele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, podem tomar seus assentos. Vou passar a agenda da semana. Amanhã nós temos o encontro da Almasbrac. Aí fica a ação que nós vamos iniciar amanhã o ensaio. Oi. Amanhã nós iremos iniciar os ensaios para o nosso culto de aniversário. Então os irmãos aí, os varões da igreja, estão convocados amanhã a virem para nós começarmos a ensaiar. Amém, irmãos? E fora o ensaio, eu creio que nós temos tido bons momentos, né? Bons momentos onde a gente tem orado, lido uma palavra e conversado bastante, né? Se apoiado. Isso é importante. Na sexta-feira tem oração. Não tem, essa sexta não tem oração. No domingo nós temos o nosso culto, às 9h30 da manhã. Amém? Vamos fazer a oferta. Os irmãos podem pegar suas ofertas, dízimos, para que nós estejamos orando e agradecendo ao nosso Senhor. Amém? Não. Tem. Pode fazer. Pode tomar a oferta, irmãos. Vamos orar. Senhor, Deus nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Pai, te agradecendo, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus de providência nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos sustentado, Pai, nos tem dado, Pai, o pão à nossa mesa, Senhor. Não tem deixado que nada falte, Senhor. Pai, continue, Senhor, com as tuas mãos estendidas. Este é um momento, Pai, onde nós demonstramos que mais do que semear é a confiança, Pai, que nós temos que o Senhor é um Deus de providência. Um Deus que não deixa a tua casa passar necessidades e não deixa as nossas casas, Pai, passar necessidades, Senhor. Abra, Pai, a porta de emprego àqueles que estão desempregados, Senhor. Traz, Senhor, trabalho àqueles que trabalham como autônomo, trabalham por conta, Pai. Pois nós sabemos, Pai, a dificuldade que é, Senhor. O dia de amanhã sempre é uma incerteza nesse tipo de trabalho, Senhor. Mas nós, como servos do Senhor, temos a certeza de que o Senhor está preparando tudo para nós. E a Ti agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem trazer a sua oferta. Amém?
Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos receber o nosso pastor, dando uma linda salva de palmas para o Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Graças a Deus, né, nós estamos congregados mais uma vez, tendo essa oportunidade de louvar o Senhor. É sempre bom nós estarmos diante do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer, né, as orações dos irmãos. Na quarta passada, eu não estive aqui com os irmãos, né? E final de semana eu fui representar o nosso Conselho Nacional, né? No estado do Acre, e bem longe, bem cansativo, mas trabalho abençoado. Eu fiquei grato a Deus de poder conhecer os irmãos ali, né? Desfrutar da companhia deles, dos momentos de oração e tudo. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estiveram orando pela gente, intercedendo. Foi um momento espiritual e abençoado ali em nome de Jesus. Amém? E é sempre bom, né? Eu estava conversando com o pastor lá, né? Falando com ele que é bom a gente ir, né? Mas melhor ainda é voltar, irmãos. Assim, né? A gente viaja, é gostoso, mas chega uma hora que dá uma vontade de voltar para casa. E quando a gente chega em casa é bom, né? O convívio da gente é muito bom, né? Amém, queridos? Mês que vem, agora, mês de agosto, né? Nós vamos ter a oportunidade aí de agradecer a Deus no domingo pela manhã, no culto. De agradecer, né, pelo mês de julho, né, e vai ser dia 31, né, o último culto do mês mesmo, o último culto do mês, no último dia do mês, né. E aí nós vamos abrir o mês de agosto, que é o mês de aniversário da igreja aqui. Então, hoje eu quero até fazer um momento de ministração, de oração mais curto, para poder ter uma palavra com os irmãos da liderança após o culto, para a gente acertar algumas coisas, né, do nosso mês de agosto. Nós vamos estar recebendo alguns irmãos aqui, né, em trabalhos especiais, da Almasbrac, da Alfebrac, da Jubrac, e vão passar aqui pela igreja várias pessoas assim, que com certeza vão nos abençoar muito, né? No dia 6, que é o primeiro sábado, nós temos a presença do nosso, como eu já disse para os irmãos, o pastor Paulo Lutero de Melo. Ele confirmou, né, de estar com a gente aqui no dia 6, no sábado à noite. Vai ser um momento muito especial. O pastor, os irmãos sabem, ele é o filho do fundador da nossa obra, né? E vai ser uma honra recebê-lo aqui. No dia 7, nós vamos receber um irmão que vai louvar a Deus aqui junto com a gente. Ele chama Marcelo Gonçalves, né? Eu conheci ele já no Mato Grosso 2 vezes louvando a Deus, mas ele é aqui de São Paulo e vai estar aqui com a gente no domingo pela manhã, no primeiro sábado, né? E o pastor Moisés ministrando a palavra. Segundo sábado, nós temos as nossas atividades locais, né? Os jovens não, né? A igreja toda, mas dirigido pela Jubrac. Nós vamos estar recebendo aqui o evangelista Anderson Carias no segundo sábado, e no segundo sábado pela manhã a nossa ceia, né? Aí nós vamos para o terceiro final de semana. Terceiro final de semana é dirigido pela Alfebrac, né? No sábado à noite, e nós estamos organizando a pessoa que vai vir ainda, né, irmãos? Vai ser um trabalho abençoado com certeza, mas nós estamos tentando trazer alguém da liderança da Alfebrac. Ainda não foi possível assim afirmar o nome, mas com certeza alguém abençoado vai estar aqui com a gente em nome de Jesus, né? No trabalho das nossas irmãs. Aí nós vamos ter, no terceiro domingo, é o nosso culto de missões. Também vamos ter um pastor ministrando a palavra de Deus. E no último final de semana, nós vamos ter a Almasbrac, né, com
o presbítero Ademilson, pastor Ademilson, né, aqui de tempo passa, né, a gente não lembra. O pastor Ademilson, presidente aqui da nossa igreja de Franco da Rocha, vai estar aqui conosco. E no domingo pela manhã, no último domingo do mês, nós vamos receber o missionário Josinaldo aqui também, que vai ser uma grande bênção. Os irmãos podem ter certeza disso. Então vamos ter um mês aí bem cheio de celebração, de gratidão a Deus pela nossa igreja, que está completando, irmãos, 22 anos aqui nesse lugar, né? 22 anos de trabalho, de esforço aqui, e 22 anos que nós somos agradecidos e sustentados pelo Senhor nosso Deus, né? Se nós chegamos até aqui, irmãos, nós podemos dizer como o Samuel disse, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Vamos de novo então, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, eu quero, antes de nós orarmos, deixar uma... Eu achei que ficou um pouco alto, Danilo, esse som. Eu estou ficando velho, irmãos. Quanto mais velho a gente fica, menos barulho a gente quer, né? Não é verdade? Quando eu tiver um pastor bem velhinho na minha igreja, na igreja que eu dirigi, a gente só vai falar baixinho assim. Eu queria ler um texto com os irmãos. Aí está jóia, Danilo, ó. Queria ler um texto com os irmãos, no livro do profeta Jeremias, né? Livro do profeta Jeremias, e no capítulo 17, versículo 5. Eu li esse texto num culto doméstico ontem que nós fizemos, né? Acharam? Amém? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra seca e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Glória a Deus. A Bíblia, irmãos, é um livro assim que relata, né, essa história da relação de Deus com os seres humanos, né? Um Deus que se revela, que se mostra, que no Antigo Testamento se manifesta primeiramente a alguns homens, né? E depois escolhe uma nação, e o Senhor ele tenta, né, apacentar essa nação. Eu digo tenta porque a gente percebe assim que Deus ele sofre, né, entre aspas, né, essa rejeição da parte de Israel, assim, porque é curioso isso, né, como que Deus ele se manifesta, ele escolhe, ele levanta o povo, e depois, né, o próprio Deus vai falar no
no livro do profeta Isaías, no comecinho, né? Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim, eles se levantaram contra mim. Então, Deus ele estabelece Israel como a sua nação, mas nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia. Aliás, é mais fácil a gente encontrar na Bíblia Israel desviado do que servindo a Deus, não? Em alguns momentos nós encontramos Israel servindo a Deus, mas boa parte da Bíblia a gente percebe a nação nessa rebeldia, nesse afastamento de Deus, nesse distanciamento do Senhor. Agora, fica notório assim, irmãos, que esse negócio de se afastar de Deus, de esfriar o coração, de desanimar, não é uma prerrogativa, uma coisa que aconteceu só com a nação de Israel. Você olha para a Bíblia, para o Novo Testamento mesmo, as ações de fé que Jesus encontra, elas são admiradas por ele, né? Enquanto que a incredulidade de Israel e de outras pessoas, muitas vezes, elas também contam com a admiração de Jesus, num sentido negativo, né? A surpresa com o tamanho da incredulidade. E aí, nós olhamos para o Novo Testamento, você vai ver assim, começo da igreja, já o apóstolo Paulo incentivando a igreja sobre fé, sobre confiança em Deus, e a gente vai ver que muito rapidamente, você encontra Jesus já falando no livro do Apocalipse com a igreja, dizendo que os irmãos perderam o primeiro amor, que os irmãos já estavam manifestando incredulidade. O apóstolo Paulo, ele usa de vários textos da Bíblia para falar de pessoas que naufragaram na fé, de pessoas que negaram a fé. Tiago, né, ele já vai orientar a igreja dizendo, né, dizendo que a fé, se ela não tiver obras, ela é morta, né? Ela não tem, ela é sem significado. Porque, irmãos, eu tenho pensado esses dias assim, né? Não é uma coisa muito difícil a pessoa perder a fé em Deus. Até porque os irmãos sabem, existe esse texto na Bíblia. O apóstolo Paulo fala assim com Timóteo, ele fala assim que, trazendo à memória a fé não fingida, falando com Timóteo, né? Que primeiramente habitou na sua avó, habita na tua mãe e também habita em você. Ele falou o que eu falei? Fé não fingida. Então, será que existe fé fingida, irmãos? Fé fingida? Que fé é essa? Fingida, né? Eu costumo dizer que é teatral, né? A pessoa você quer ver, irmãos? Não estou falando da igreja necessariamente aqui, tá? Você quer ver um lugar onde as pessoas fazem muito teatro? É na hora que está cantando, não é verdade? Na hora que está cantando, irmãos, assim, às vezes a gente fala coisas, né, que você olha assim, você fala, meu Deus. Eu cheguei aqui mesmo, a gente estava cantando um hino aqui, não é esse não, eu estou confundindo, é aquele outro, Raimundo, que a gente canta, né? Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar, vou renascer para sempre, vou ressuscitar para o meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar. Nessa hora eu costumo calar a boca. Você imagina você desafiar a Deus e falar assim, olha, pode me provar para eu ser aprovado. Irmãos, olha, prova que a gente nem quer e vem, já é uma luta. Você imagina você ficar enchendo a paciência. Você imagina você ficar chamando o negócio, né? Pode me provar, pode vir, né? Ou então,
aquele outro que a gente canta também assim, né? Como é que é? Não, isso, esse mesmo. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois ele vai indo legal, mas logo que chega nessa parte, te louvarei, não importam as circunstâncias. Aí eu penso na minha cabeça assim, não importa mais ou menos as circunstâncias, porque, olha, irmãos, tem algumas coisas que eu não sei se a gente dava conta não, que eu não sei não, porque graças a Deus que as Escrituras dizem assim, que Deus não vai permitir que nós sejamos provados além daquilo que a gente possa suportar. Graças a Deus, né? Eu gosto muito dos Salmos, que Davi, ele ora a Deus, ele fala assim: Senhor, lembra-te da nossa estrutura, que nós somos pó. Então, eu sempre falo com Deus assim: Senhor, lembra que é um pó que está orando, que é um pó que está cantando, e dentro dessa estrutura que eu tenho, às vezes eu posso falar coisas que às vezes eu nem dou conta delas, eu acredito, mas eu estou falando porque eu creio, porque eu acredito, porque eu amo o Senhor, porque também, irmãos, né, não dá para a gente passar a vida da gente cantando, né? Eu sou pobre, eu sou fraco, eu não sirvo para nada e tal. Na verdade, o que nós precisamos de fazer é uma parceria, né, irmãos, com Deus, é uma parceria com o Espírito Santo, é uma parceria com a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Porque isso vai fazer com que nós tenhamos uma fé, uma confiança no Senhor nosso Deus, né? Algo que vai perdurar. Porque, como eu estava dizendo para os irmãos, existe a fé fingida, a fé teatral, a fé que às vezes a pessoa ela aparenta que ama a Deus, que ama o Senhor, né? Mas que na hora das lutas, das adversidades mesmo, aquilo vai embora, vai embora. Sempre me lembro, irmãos, na minha época do seminário, teve uma irmã que eu me lembro o nome dela, do esposo dela, tem as feições deles assim na minha cabeça, porque eles eram um casal assim muito abençoado. Ela estudava junto com a gente, ele era um obreiro da Igreja Batista, e aconteceu assim, né? Ele deu uma manchinha roxa no rosto aqui assim, e num período assim, irmãos, de 3 meses, aquele irmão morreu. Quando aquela manchinha, na verdade, era um câncer que já estava assim avançado, e ele morreu. E nos dias que ele ficou internado, nós oramos por ele. E é engraçado, irmãos, que eu me lembro da nossa época no seminário. Olha, a nossa classe era um negócio de Deus, aquela turma, viu? Porque dificilmente caía uma coisa ali para a gente orar e que Deus não fazia um milagre. Era um pessoal que buscava Deus, tal. E naquele caso nós oramos, e muita gente orou, e infelizmente nós não tivemos o resultado que nós queríamos. E eu me lembro um dia que eu cheguei para conversar com essa irmã, e ela estava assim abatida, o marido dela não estava internado ainda, e eu perguntei, falei: irmã, como é que está seu esposo? Ela falou assim: irmão, a impressão que eu tenho é que Deus colocou um Walkman, e ele está escutando a Gospel FM, e ele não quer nem saber das minhas orações, entendeu? Porque não está acontecendo nada e tal. Deu para perceber que ela estava amargurada, e eu não vou dizer que ela estava com uma fé fingida não, mas é para os irmãos ver como que é difícil em determinados momentos da vida da gente, a gente preservar a confiança no Senhor nosso Deus. Como é difícil. Agora, eu estou chegando aqui já para falar desse texto, aonde o Jeremias, ele nos diz, né, irmãos, que maldito é o homem que confia no homem. E deixa eu só colocar uma coisa para os irmãos aqui, olha, se vocês congregam comigo e gostam de interpretar a Bíblia direitinho,
Nunca, quando alguma pessoa pisar na bola com você, use essa frase: maldito é o homem que confia no homem. Porque essa frase ela é pinçada da Bíblia de um modo errado. Pelo contrário, a Bíblia diz assim: olha, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. A Bíblia não é um livro contra a amizade. A Bíblia não é um livro que te incentiva a não confiar nas pessoas. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que incentiva, assim, a amizade. Como que uma esposa não vai confiar no esposo? Como que o esposo não vai confiar na esposa? Como que o irmão da igreja não vai confiar no outro? Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, maldito o homem que confia no homem, ela não está falando dessas questões de fazer negócio, não. A Bíblia tem outros critérios para essas questões de fazer negócio, né? Agora, sobre essa questão de confiança, de relacionamento, a Bíblia é um livro que nos incentiva. Tanto é que a traição na Bíblia é uma surpresa, ou a traição na Bíblia é uma coisa comum, tá? O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, o que ele diz? Demas me abandonou, amando o presente século, Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Ou seja, o apóstolo, ele está surpreso de ter sido abandonado. O próprio Jesus, quando os discípulos não conseguiram orar com ele, o que ele diz? Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Porque, irmãos, por exemplo, se eu trabalho com o pastor Bergamin há 22 anos, eu não posso confiar nele? Como é que funciona esse negócio? Eu não posso acreditar na pessoa? Se eu tenho um amigo, uma pessoa conhecida, e eu não posso chegar e, por exemplo, conversar com ela sobre um segredo, alguma coisa pessoal minha, que eu estou precisando de uma ajuda, como é que funciona isso? Então, a Bíblia diz assim, que o fiel de espírito encobre o segredo, né? Mas o mexeriqueiro, ele né, espalha tudo. Então, não aplique nunca essa questão. Aconteceu um problema, bem que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Por quê? A Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia no homem e que faz, ou seja, tem uma sequência. Não está falando de relações humanas a Bíblia aqui. A Bíblia está falando aqui de salvação, sabe, de objetivo final da fé. E a Bíblia está dizendo aqui claramente que você não pode colocar a sua fé nas pessoas. A nossa fé, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor nosso Deus, tá? Senhor nosso Deus. Irmãos, assim, eu tenho ficado admirado, porque assim, não adianta alguém querer interpretar e falar assim: pastor Orlando é lulista, pastor Orlando de esquerda. Não é verdade, mas também não gosto de jeito nenhum dessa devoção exagerada que um monte de crente tem ao Bolsonaro, como se ele fosse o salvador do Brasil. Irmãos, o salvador do Brasil, do mundo e de qualquer nação se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus. Então, às vezes, o crente, ele vai para um lado, para uma direção, e olha o que a Bíblia está dizendo aqui, que maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque é assim, irmãos, e aqui eu não estou falando nada de política não, mas é assim, você anda de mãos dadas com alguma coisa, enquanto dá para andar. Mas a hora que você percebe que aquilo que você está indo está fazendo o seu coração se apartar do Senhor, então solta e continua com o Senhor. Solta e continua com o Senhor, porque tem coisas assim que é onde a gente tem que colocar a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor nosso Deus. Outro dia eu disse aqui para os irmãos, né, que nós fazemos parte de uma igreja, irmãos, que nós queremos que o mundo melhore, nós queremos que as pessoas melhorem, que nós não estamos, eu estou afim de tribulação, eu estou afim de guerra, eu estou afim de tragédia, mas nós precisamos de entender que nós fazemos parte de uma igreja que ela passou pela peste negra na Europa, ela passou pela Inquisição, ela passou pela Primeira Guerra Mundial, ela passou pela Segunda Guerra Mundial, e ela vai passar por qualquer coisa que acontecer nessa terra, porque ela é uma igreja que foi fundada, estabelecida e confia no Deus Todo-Poderoso, confia no Senhor.
Porque às vezes dá a impressão também, né? E tem discursos, irmãos, tem discursos que eles são assim, sabe? Eles parecem ter muita sabedoria neles, mas tem discursos também que eles estão cheios de interesses, eu gosto muito, irmãos, vocês lembram dessa passagem da Bíblia? Quando o Jeroboão não, quando o Gideão, ele foi chamado, e uma das coisas que ele fez, foi fazer o quê? Ele derrubou o altar de Baal que estava na cidade, não foi isso? Derrubou o altar de Baal. Aí o que aconteceu? O pessoal da cidade foi lá para a casa do pai de Jeroboão, para o pai de Gideão, brigar com ele e procurar o Gideão. Aí o pai de Gideão dá uma resposta para aquele pessoal que eu acho muito interessante. Ele fala assim: gente, por que vocês estão lutando por Baal, querendo matar o meu filho? É a mesma coisa, irmãos, quando o pastor chutou a imagem da Aparecida. Saiu todo mundo defendendo, não sei o quê, porque não pode. Gente, tá bom, se a Aparecida é Deus, deixa que ela mesma vai se virar, que foi ela que foi chutada, não é? Às vezes eu fico olhando assim, e qual que é a resposta do pai de Gideão? É essa: se Baal é Deus, vocês não precisam de defender ele mesmo vai se defender, e aí surge até o nome de Gideão, né? Que eles chamam ele de Jerubbaal, que é o quê? Aquele que contende com Deus, aquele que luta com Baal, aquele que contende com Baal. Então, assim, irmãos, olha, eu não quero estar desestimulando ninguém no sentido de pátria, família, de uma série de coisas, não. Mas assim, olha, você quer expressar confiança mesmo? Confia no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, e cuidado para o seu coração não estar se apartando do Senhor. E fica assim: mas pastor, a família, pastor, irmãos, assim, olha, todas as vezes, eu já preguei isso aqui outras vezes com os irmãos, todas as vezes que foi necessário, a mão do Deus Todo-Poderoso interviu na terra, e se for necessário, Ele vai fazer de novo. Eu tenho certeza disso, Ele vai fazer de novo. Então, o que eu incentivo os irmãos? Não entre, irmãos, não entre nessa pilha, nessa briga. Mantém o teu coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Mantenha o teu coração no Senhor. Exerça a sua cidadania sem idolatria. Exerça a sua cidadania com temor de Deus. Exerça a sua cidadania dizendo o seguinte: olha, tudo bem que os homens estão aí, eu tenho que escolher e tal, mas é aquilo que a gente cantava aqui há muito tempo, né? Eu já decidi outra coisa. O que eu decidi? Eu decidi de Jesus te eleger como meu Senhor. Jesus, Ele é o Senhor da vida da gente. Então, até porque, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, olha: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aqui esse homem, ele é comparado a essa planta aqui, né, tamargueira, que eu fui ver uma foto ontem dessa planta. Ela é engraçada, ela é uma planta solitária, que nasce no deserto, e que assim, ela é até verde e tal, mas ela é uma planta assim, isolada. Por isso que a Bíblia usa essa expressão aqui, né, que ela não vai sentir quando chega o bem, porque é aquilo, né? Ela vive num lugar deserto, num lugar árido, num lugar esquecido. Então assim,
é uma planta infrutífera, uma planta assim que, se comparando com a pessoa, é aquela pessoa que não procura não abençoar a vida de ninguém, exercer influência benéfica sobre a vida de ninguém. Realmente, uma pessoa que o coração dela se aparta do Senhor, irmãos, é uma pessoa que pouco tem a somar na vida das outras pessoas. Pouco tem a somar. Agora, por outro lado, a Bíblia já diz o seguinte: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aí a Bíblia já diz que não é maldito, aí já diz que ele é bem-aventurado, ele é mais que feliz. E é engraçado, né, irmãos, porque qual que é a linguagem da Bíblia? Bem-aventurado ou mais que feliz é o varão que ele, sei lá, às vezes dá uma ideia assim, né, porque as coisas da Bíblia são tão simplórias, né? O que a Bíblia diz que esse varão bem-aventurado faz? Ele confia no Senhor. Não, ele faz um sacrifício. Não, o que ele faz? Ele confia no Senhor. Quando você confia em alguém, obviamente, aquilo que a pessoa fala é importante para você, é verdade ou não é? Fundamental. Assim, irmãos, independente de ser pastor, mas independente mesmo, eu poderia assim, não ter dependência nenhuma e não ligar para nada, mas eu nunca ia entender, por exemplo, assim, por exemplo, vamos supor, eu confio no Rogério. Aí o Rogério fala assim: pastor, me empresta R$100, que daqui a 2 meses eu vou te pagar 120. Se eu confio nele, o que eu vou fazer? Rogério, precisa você me pagar 120, está aqui, estou te prestando. É assim que funciona, irmãos, confiança. Agora, por exemplo, está cheio de gente na igreja que diz que confia em Deus e tem promessas de Deus na Bíblia sobre a vida financeira, mas a pessoa não dizima, não oferta, não contribui, não é fiel. E eu não estou falando isso porque eu sou pastor da igreja, nem estou procurando aqui hoje doutrinar sobre isso, é porque o assunto cabe aqui. Quando nós confiamos em Deus, nós vamos expressar essa confiança de alguma maneira. Aí nós vamos voltar lá naquela questão da fé fingida. A fé fingida, como ela se manifesta? Ela diz que confia em Deus, mas é só um fingimento. Por quê? As coisas da pessoa, está tudo nas mãos dela, tudo no controle dela. Ó, para você ver, o que a Bíblia Sagrada diz? Lá em Eclesiastes, né, capítulo 11, versículo 1, acho que é. Você coloca para a gente, ô menininha, Eclesiastes, capítulo 11 e versículo de número 1. Acho que, lá, é esse mesmo. Como está escrito aí? Isso é uma promessa da Bíblia. Lança o teu pão sobre as águas. Aqui tem um monte de coisa, né, irmãos? O pão é o sustento, tá? E o texto está dizendo: olha, lança o teu pão sobre as águas. Igual a Miriam, que vocês ouviram há poucos dias, né? Aliás, a Joquebede, né? O filho dela e lançou sobre as águas, tá? Lança o teu pão sobre as águas. Normalmente, pão sobre as águas, o que vai acontecer com ele, irmãos? Ele vai dissolver, não vai? Vai se perder e tal. Só aí já é uma coisa, mas tem uma coisa básica nesse texto que eu estava até brincando com um pastor esses dias. Eu falei com ele: olha, a Bíblia, quando ela fala assim com a gente, lança o teu pão sobre as águas, qual a primeira coisa que acontece quando a gente lança o pão sobre as águas, irmãos? Eu quero que vocês respondam. Qual a primeira coisa que acontece quando você lança o seu pão sobre as águas? Está todo pensando, é pegadinha, pastor, é pegadinha, tem mistério aí, né? Fica sem. Enche de água, que mais? Gente, sai da sua mão. Uma coisa, quando você lança, a primeira coisa que acontece é o quê? Sai da sua mão, não está na sua mão mais.
Vai molhar, cara, é verdade. Vai ficar sem, Luiz. Mas a primeira coisa que acontece... E eu estava dizendo isso para um pastor, já estava conversando esses dias. Eu falei, irmão, não adianta. Nós, nessas relações ministeriais, né, é importante nós, às vezes, percebermos que tem coisas que não estão na mão da gente, que a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. É isso, irmãos, confiar em Deus é isso, é você não depender de você, não depender da tua mão, não depender de fingimento, mas depender em Deus. Eu confio em Deus. E o que é isso, irmão Lara, esse negócio de confiar em Deus? Não sei, fala assim, pastor, é um sentimento, é uma emoção, irmãos, quem confia em Deus e pronto, acabou. Eu sempre penso assim, confia, a pessoa acredita, ela crê. É por isso que tem o outro lado, que é a incredulidade. Então, a confiança, ela vai ser expressa em quê? Ela vai ser expressa em ações do tipo, irmãos, congregar, orar, buscar a Deus, ofertar, perdoar os outros. A confiança, ela vai ser expressa em tentar fazer as coisas que a Bíblia manda a gente fazer. Quem confia em Deus vai procurar fazer as coisas que a Bíblia manda a gente fazer. E aí a Bíblia está dizendo que isso vai produzir um resultado para a vida da gente. Ao contrário daquela árvore seca que não abençoa a vida de ninguém, que quando as coisas acontecem, não vai acontecer nada com aquela, não. A confiança em Deus coloca a pessoa no centro da vontade, né? Porque o texto diz aqui, olha, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. É por isso que tem pessoas, irmãos, assim, que elas servem a Deus há anos, e você não vê naquelas pessoas traços do tipo, vai desviar, vai largar a palavra, vai voltar atrás. Não, você olha para aquela pessoa e Deus está sempre renovando, restaurando, dando graça, abençoando, fortalecendo. Passa por lutas, irmãos, né? A gente convive com irmãos na igreja que já passou por lutas, por momentos muito difíceis, né? Que tem horas que... Mas daqui a pouco a pessoa está lá, né? De pé, firme para a glória do Senhor nosso Deus, né? De pé na presença do Senhor nosso Deus. Então, nós somos incentivados pela palavra do Senhor a confiar no Senhor nosso Deus, a confiar em Deus. E assim, eu queria fechar essa meditação com os irmãos, te incentivando nessa noite a, sobre todas as coisas, valorize, sabe assim, a tua salvação na presença do Senhor nosso Deus, sabe? Irmãos, não há coisa mais importante do que ser uma pessoa salva, lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Não há. Semana passada, né, na sexta-feira, nós ouvimos a notícia da morte de um pastor nosso do Rio Grande do Sul, o pastor Ernesto, 57 anos, pastor, assim, ajudou a gente na composição de estatuto da igreja e tal, e 7 horas da manhã, do nada, assim, teve um infarto daqueles, né, bateu e levou mesmo. Aí você fica pensando assim, né, irmãos, o que é mais importante num momento desse da vida da pessoa? O que é mais importante? Essa é a hora aonde não tem dinheiro, não tem. Você vai olhar assim, né? Eu já ministrei sobre isso aqui com os irmãos, né? É aquilo que Jesus disse no Evangelho de Lucas: Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Somente uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aí você fica pensando assim, o que Maria tinha escolhido, irmãos? Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele.
A impressão que eu tenho, que ela tinha escolhido desfrutar da comunhão de Jesus. E a Marta estava mais preocupada, de repente, em fazer coisas para Jesus. É muito engraçado isso, né, irmãos? Quando nós, na igreja, trabalhamos muito mais para transformar a igreja num centro de atividades do que num lugar onde as pessoas estão aprendendo a ter comunhão com o Senhor Jesus. Porque, irmãos, se eu e você, como cristão, se nós não temos prazer de nos assentar para ouvir Deus falar conosco, nós já nos desviamos há muito tempo, irmãos. Há muito tempo, porque se tem uma das coisas importantes é nós nos assentarmos para que Deus fale aos nossos corações, para que o Espírito Santo ministre a palavra de Deus aos nossos corações. Isso é uma coisa extremamente importante. E os irmãos sabem que às vezes, mesmo na atividade da igreja, podemos nos perder, correndo com isso, correndo com aquilo, preocupado com esse ministério, com aquele outro, e nós muitas vezes queremos compensar a nossa falta de comunhão com o quê? Com o trabalho, e ainda criticamos a Maria. Está vendo? A Maria é folgada, fica aí, ó, e eu aqui servindo ao Senhor sozinha. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você está confundindo as coisas, você está ansiosa e está preocupada, uma coisa só é necessária. E o que eu acho interessante é isso, irmãos, é que a vida não parece que tem um monte de leque aberto? Você pega, há pouco tempo atrás, Paula, o Benjamin, esse chato, é que ele não ri para mim de jeito nenhum. O Benjamin, e nem vai, né? O Benjamin, até há um tempo atrás, vocês dois escolhiam tudo para ele, sim ou não? A roupa e tal. Daqui a um tempo, ele vai começar a ter as escolhas dele. Vou cortar o seu cabelo. Não, eu quero desse jeito. Não sei o que. Não, eu não quero essa camisa. Esse sapato. Não, esse sapato está feio. Quem aqui já passou por isso com criança? Você acha, Fernando, que você que vai escolher com quem que o Benjamin vai casar? Não vai. Aquela coisa, né? Os leques se abrem de escolhas. E nós começamos a achar que essas escolhas, elas são o quê? Fundamentais na nossa vida. Mas só que Jesus diz o seguinte, que de todas essas escolhas, só uma é fundamental. Só uma é fundamental. E aí você olha para Jesus: nossa, Jesus, mas a vida tem tantas escolhas, e o Senhor fala que só uma é necessária? Quando a gente está iludido, irmãos, parece que tudo é muito importante. Mas quando chega a hora da morte, aí você fala: rapaz, não é que Jesus sabia? Porque na hora da morte, irmãos, qual coisa que é necessária? Ter comunhão com Jesus. Ter comunhão com Deus. Por que Jesus... são coisas assim que Jesus fala, que às vezes a gente... Por exemplo, hoje, irmãos, eu estou precisando de uma porta aberta de emprego. Eu estou precisando de minha saúde. Mas Jesus está dizendo na Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Aí você olha e fala assim: não, mas eu estou precisando de uma porta aberta. Só que vai ter uma hora que essa palavra, eu sou a ressurreição e a vida, ela vai tomar todo sentido para a gente. Vai ter uma hora que a gente vai falar: Jesus, eu abro mão, né? Eu ouvi o pastor Wagner comentando ontem que eles estavam entrevistando aquele jogador, o Adriano Imperador. E você sabe, ele era um jogador famoso, estava ganhando maior dinheiro, tudo, mas ele gostava de ficar na favela, tudo, largou mão de tudo lá da Europa e tal, e voltou e não quis mais jogar futebol, não. Tem bastante dinheiro e tal. Mas quando o pai dele morreu, ele estava entrevistando ele disse assim, que ele daria todo o dinheiro dele para ter o pai dele de volta. Todo o dinheiro dele. Então, irmãos, por que a Bíblia está dizendo assim, olha, bendito o varão que confia no Senhor. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Porque, irmãos, a confiança em Deus,
ela produz isso na vida da gente. Ela produz a salvação das nossas almas. E a salvação das nossas almas é o nosso bem mais precioso. Quando chega a hora do fim, quando chega esse momento final, aí a gente percebe o sentido das coisas que Jesus fala. Como eu preciso daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Como eu preciso daquele que é o pão da vida. Como eu preciso daquele que é a água da vida. Como eu preciso daquele que é a ressurreição e a vida. E aí, irmãos, é bem melhor então nós vivemos a nossa vida com mais tranquilidade e mais confiados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos disso. Precisamos disso. Então assim, valorize a tua salvação. Valorize conhecer a Jesus. Sabe, ter experimentado essa graça. Quantas pessoas estão nesse mundo, irmãos? Eu não sei se os irmãos têm muito contato com pessoas fora da igreja. Deve ter, né? Que eu não vivo em ambientes de trabalho secular. Mas vocês já viram como as pessoas são brutas, sem entendimento, sem compreensão das coisas. Às vezes você conversa com a pessoa assim, ela tem uma ideia de Deus, uma ideia de Jesus, ideias acerca da Bíblia, da palavra de Deus. Você olha assim e fala, meu Deus, como que as pessoas estão desse jeito? Então, não ache que isso que você conhece, que isso que você experimentou é uma coisa à toa e que é fruto da tua esperteza. Valorize a fé que você recebeu, porque ela foi revelada a você pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Você não tinha como descobrir as coisas que você descobriu por você mesmo. Se você está aqui nessa noite, foi porque o Espírito Santo de Deus te revelou essa fé preciosa que está na tua vida, que está no teu coração. Então cuidado, que a Bíblia está dizendo, maldito é o varão que faz do braço da carne a sua salvação e seu coração se aparta. E bendito, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor. Que confia no Senhor. Que Deus, nessa noite então, em nome de Jesus, te abençoe. Em nome de Jesus. Que eu gosto dessa expressão, irmãos, né? De vez em quando a gente precisa pegar a franelinha, né? Ir lá na fé da gente e dar uma lustrada nela, dar uma limpada, porque esse mundo, irmãos, ele vai obscurecendo o olhar da gente, né? Vai empoeirando, e aí daqui a pouco nós começamos a ficar com a visão turva e achar assim, mas será? E aí é importante, irmãos, nós permitimos ao Espírito Santo, né, desembaraçar a nossa visão para nós continuarmos confiando no Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos nos colocar de pé? Se você puder, segurar na mão de quem está perto de você, para nós gastarmos um momento falando com Deus, falando com o Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós oramos ao Senhor agora, te agradecendo pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração pertence ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos pela revelação do Senhor, pela tua palavra que nos abençoou, a tua palavra que é lâmpada para os pés, que é luz para o caminho, tua palavra que nos fortalece, que nos ajuda, que nos orienta, que nos direciona. E nós queremos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, entregar nas tuas mãos cada vida que está representada aqui neste lugar, cada família que está representada neste lugar. Pedir, ó Pai amado, que o Senhor nos renove, nos visite, que o Senhor visite os nossos familiares, visite, Senhor,
as pessoas que nós oramos por elas, que estão, meu Deus, enfrentando momentos de adversidade, lutas na sua saúde, lutas na sua vida espiritual, e nós oramos, entregando nas tuas mãos esta congregação, as famílias que dela fazem parte, entregando nas tuas mãos nossos irmãos, nossas irmãs, entregando nas tuas mãos, meu Deus amado, cada um dos teus filhos, pedindo, ó Deus, que graciosamente o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha, Deus, manifestar a graça poderosa do Senhor Jesus sobre cada vida, sobre cada coração. Aleluia! Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, nós queremos entregar na tua direção a vida desta igreja, o ministério, a vida pastoral, o presbitério, a diaconia, as crianças, os jovens, e pedir que o Senhor continue abençoando esta congregação. Queremos orar, ó Deus amado, por um mês de agosto dirigido pelo Senhor, aonde, Senhor, nós queremos estar celebrando a Ti, por vidas que aqui já passaram, por irmãos nossos que partiram na fé, celebrando por aqueles que estão aqui, celebrando, meu Deus, por ser uma comunidade útil e que tenta, meu Deus, abençoar e manifestar a Tua glória às vidas e aos corações. Ó Deus e Pai que estás nos céus, no nome do Teu santo e amado Filho Jesus, nós oramos, entregando nas Tuas mãos cada obreiro, cada obreira, cada pregador e pregadora que passará por este altar, ministrando a Tua palavra, que nós sejamos, meu Deus amado, cheios da Tua graça, que nós possamos ser renovados em propósito, em vontade de servir ao Senhor, que o Senhor nos ajude para que possamos nos livrar, meu Deus amado, de todo embaraço e do pecado, como diz a Tua palavra, que tão de perto nos rodeia, e que possamos correr, ó Deus, com perseverança a carreira que nos está proposta. Senhor, em nome do Senhor Jesus, não permita que nós saiamos daqui nesta noite desanimados, abatidos, mas nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos, meu Deus, a Tua palavra nesta noite, e nós queremos expressar a nossa confiança em Ti, Pai, a nossa confiança na Tua graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém, glória a Deus. Não podemos nos esquecer nunca disso, irmãos, somente uma coisa é necessária, eu preciso, você precisa, nós necessitamos de ter comunhão com o Senhor nosso Deus, amém? Graças a Deus. Queridos, nós vamos encerrar já, tá bom? Os avisos já foram dados. Amanhã o Masbraque, e domingo nós nos reunimos 9h30 da manhã para celebrar ao Senhor nosso Deus, amém? Agora no pós-culto nós vamos ter uma palavra com a liderança, coisa rápida. Deus abençoe os irmãos, paz do Senhor, vai com Deus, amém.